Salve, de boa? Como é que você tá? Viu? Hoje a gente vai começar um livro novo, muito bom, do Judah Smith. O nome do livro é Jesus é. A gente vai desenvolver hoje o primeiro capítulo. Cara, vamos começar do começo. No começo nesse primeiro capítulo, a gente fala muito sobre pecado. Por quê? Porque hoje a gente criou um negócio genial, maravilhoso, chamado Pecadinho e Pecadão. Basicamente, o que é o pecadinho e pecadão? Provavelmente você já ouviu aquela frase, se Deus perdoa tal coisa, Ele perdoa qualquer coisa. E, cara, essa frase ela dá uma referência de que existem pecados que são mais difíceis de serem perdoados do que outros. Então, automaticamente, a gente categorizou os pecados mais difíceis, os pecados mais cabeludos e os pecados domésticos, os pecados de estimação que a gente tem e que eles não trazem problemas nenhum. Deus perdoa e tá tranquilo. Só que Deus não faz essa acepção nem de pessoas e nem de pecado. Todo pecado é pecado. Não tem pecadinho maior, não tem pecadinho menor, pecadão maior. Então é tudo a mesma coisa e levam para a mesma direção. Olha só que bonito. Por quê? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. No começo, quando eu cheguei na igreja, eu tava ferrado de cima e embaixo. Nossa, de tudo assim. E ver toda aquela galera que eu sabia que todos eles tinham alguns problemas, tanto que o cara que estava me discipulando explicou isso. Todos eles também pecavam, também tinham problemas como eu. Só que na minha visão, os meus pecados eram 1000 vezes maior. Então eu tinha na minha cabeça assim, cara do céu. Eu entrei lá na igreja, eu olhei o pessoal, vi o pique deles, vi como eles andavam, vi como eles falavam. Eu falei, velho do céu, vai ter só um habitante no inferno. Vai ser só eu lá, eu e o capeta. Não pode ser. Isso não tem como. Por quê? Porque eu tinha esse filtro na minha cabeça. Existem pecados maiores, pecados menores, existem pecados que Deus perdoa, existem pecados que é mais difícil de Deus perdoar, tem pecados que Deus não perdoa, entendeu? E isso tem nos quebrado pra caramba e tem impedido a gente de pregar o evangelho para essas pessoas, porque a gente acaba olhando, sabe, de cima para baixo, assim, essa galera, por achar que os nossos pecados, o que a gente comete, é muito menor do que o que eles cometem. Provavelmente você não deve achar que você é pior do que a prostituta que fica lá na rua. Provavelmente você deve achar que você é muito melhor do que o cara que matou uma pessoa. Provavelmente você deve achar que você é muito mais digno, ou então que você é uma pessoa boa só porque você não estuprou alguém. Quando na verdade o seu pecado de mentira, o teu pecado de pornografia, o pecado de masturbação tem o mesmo peso, mesma coisa, levam para o mesmo lugar, é a mesma direção, todos os pecados. E isso a gente consegue já ir entrando para o próximo tópico, que fala sobre o lado sombrio. Olha só, tá? Cuidado, hein? Eu vou falar seu nome aqui. Fique esperto. O que acontece? Pelo fato da gente achar que tem pecadinhos e pecadões, e pra gente achar que os nossos pecados não são tão grandes em comparação com os dos outros, com o dos que a gente categorizou como o Judah Smith categorizou como os super pecadores, aquela galera que comete os pecados que nós categorizamos como mais cabeludos, tipo, sei lá, traição, masturbação, pornografia,
homossexualidade. Então, a galera comete esses pecados, a gente categorizou como a galera mais punk, assim, do pecado e não sei o que. E, cara, estamos na mesma faixa, vou falar pra tu, papo reto. Porque a única diferença é que a gente encontrou a Cristo. E nele nossos pecados são todos perdoados. Porque Ele perdoou os nossos pecados. E Ele não fez acepção, Ele não falou, pô, esse pecado é muito grande, eu acho que eu não vou conseguir não, hein? Não dá pra perdoar esse daqui não. Jesus, Ele foi lá e pagou todos os pecados, desde o que a gente chama de menor pecado ao maior. Todo pecado foi perdoado na cruz do Calvário. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo se entregar de fato a Cristo por achar que, cara, tô benzão, pô, não matei ninguém, não estuprei ninguém, não sou pedófilo, não roubei nada, então tá tudo certo. Tanto que é exatamente essa referência que o Judah Smith dá no livro. Fala que um cara que consegue pagar todas as suas contas, tem uma ótima casa, num condomínio muito bonito, os seus carros estão sempre limpos e ele consegue pagar as contas, cuida bem da esposa, cuida bem dos filhos e tá tudo certinho com ele. Dificilmente ele vai conseguir enxergar que ele necessita de fato de Cristo, por causa que ele acha que pelo fato dele fazer coisas boas, ter boas ações, ele já está de boa com Deus. Só que, cara, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Todos foram destituídos da graça de Deus. Entendeu? Então, a gente fica nesse papo de ficar escondendo o nosso lado sombrio atrás das nossas obras boas e vazias, porque não estão em Cristo Jesus. A gente fica com o nosso ego inflado, fala, não, porque eu sou melhor do que fulano. E a gente acaba determinando quem pode ou não se achegar a Cristo, quem pode ou não ouvir da palavra de Jesus. Porque dificilmente a gente vai olhar para uma prostituta e falar, cara, pô, ela precisa de Jesus, cara. Ou então, no caso, a gente deveria pensar, cara, é ela que é o alvo, ela que é o alvo das nossas orações, ela é que é o alvo da nossa pregação do Evangelho, porque, cara, Cristo ama pessoas e nós devemos também amar pessoas, porque nós queremos amar aquilo que Deus ama. Deus se preocupa com aquela prostituta que está lá vendendo seu corpo por sexo. Ela é tão pecadora quanto você. Você é tão pecador quanto ela. Não tem diferença o seu pecado do dela. Mas nós achamos que é mais difícil de uma prostituta se converter. A gente acha que é mais difícil Deus perdoar o pecado dela. A gente acha que é mais difícil um assassino se converter. A gente acha que é mais difícil um pedófilo ouvir da palavra de Deus. Quando, na verdade, todos eles necessitam e muitos deles estão procurando isso. Cara, a nossa geração tem vivido tempos de carência. De carência em todas as áreas, tanto paternais, maternais, carência em amizades, carência principalmente em relacionamentos. Por isso eles têm se entregado para qualquer um e têm se machucado demais. A gente tem estado numa situação muito complicada. E esses jovens precisam da nossa ajuda. Porque nós encontramos algo que perdoa todos os pecados. Cristo é a remissão de todos os pecados, independente de qual for. E essa referência que o Judah Smith dá a respeito desse homem que é todo certinho, todo perfeitinho, mora num condomínio todo lindão, é que parece que a gente fez uma categoria de os heróizinhos, os bonzinhos, que Deus vai com a cara. Só que na verdade não vai ser assim que vai funcionar. Porque no fim dos tempos, você vai chegar lá de frente com Cristo e Deus vai perguntar a você, teu nome tá aqui na lista? Aí você fala, não, porque assim, eu não sei se tá não, mas acho que devia estar, porque eu ajudei fulano,
eu cuidei disso, eu fiz aquilo, e assim, meu nome tem que estar aí, pô, eu não fiz nada de errado. Só que não é assim que funciona, brother. Porque quando você chegar lá, vai ter só uma pergunta pra você. Não vai ter lero nenhum, o papo vai ser reto. O anjão vai falar pra você, ó, seguinte, teu nome tá na lista? Não tá? Moiô. Só entrar naquela porta ali à direita e fica à vontade, tá? O capeta lá resolve com você daí, beleza? Você consegue entender que a gente determinou agora quem pode ou não ouvir o Evangelho de Cristo. E a gente vai entrar agora já para o último tópico. E fala sobre com quem que Cristo andava. Como eu tinha dito, Cristo veio para os pecadores. Veio para ralé, entendeu? Veio para o pessoal que é um Zé Ninguém, não conseguem nada. Os fariseus ficavam pistola de tudo com Cristo. Por quê? Porque Cristo chegava para falar com as prostitutas, com os ladrões, com os cobradores de impostos, o que para nós hoje, se fosse trazer para cá, seria, sei lá, aquele político corrupto, aquele cara que você não gosta, aquele cara que, esse cara é um ladrão, tem que ir pra cadeia e tudo mais. Realmente tem que, só que ele não pode ser alvo do nosso ódio. Essas pessoas não podem ser alvo do nosso ódio, porque elas são alvo do amor de Deus. E é isso que a gente tem que levar para elas. E era isso que Cristo veio fazer. Porque Jesus não foi andar com os fariseus, com os religiosos. Jesus chegou para falar com os ladrões, com os enfermos, com os leprosos, com as prostitutas, com os adúlteros, com os depravados. Ele veio falar para essa galera. E ele sentava e comia com essa galera. Por causa que antes mesmo dele falar, vocês estão em pecado, ele falava, vem cá, porque eu quero vocês. Porque o que o homem rejeita, Deus aceita. O que você fala, não, Deus não consegue aceitar isso daqui. E negócio, você vai morder a língua. Porque Cristo já perdoou tudo na cruz do Calvário. O sangue de Cristo já cobriu tudo. E Ele está acima de todo pecado. A porta está aberta. A gente já tem acesso a Cristo. E é isso que a gente tem que levar para essa galera. Porque era isso que Cristo veio fazer. Cristo veio e trouxe a imagem de Deus. Cristo era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus. E ele andava com os pecadores. Então pense, o próprio Deus estava no meio da galera que os fariseus queriam que morresse. Por quê? Porque os fariseus achavam que eles andarem longe dos pecadores fazia deles mais santos. Quando na verdade, cara, a tua santidade só faz sentido se ela está no meio da galera que não tem santidade. Por causa que é ali que o nome de Deus vai ser exaltado. A luz só faz sentido se está no meio de trevas. Você já tentou acender uma lanterna no meio da luz, assim, tipo, de dia? Você já acendeu uma lanterna? Qual que é a lógica? Não tem. Então, a luz que Cristo colocou em nós é para brilhar no meio das trevas, e é isso que Cristo veio fazer, porque Cristo veio para os pecadores, veio para os doentes, veio para os que necessitam dele, aqueles que reconhecem que necessitam dele. Então, a gente tem que começar a mudar exatamente isso, velho. Exatamente isso. A gente tem que parar com essa balança de pecado mais complicado de ser perdoado, pecado mais difícil, e pecadinho que a gente fica passando pano. Entendeu? Então, eu acho que foi basicamente isso que a gente conseguiu tirar dentro desse primeiro capítulo. Pra gente parar de ser bocó, a gente parar de ser tonto e achar que o nosso pecado é menor do que o do outro. A gente achar que estamos muito melhor com Deus do que o outro. E os pecadores, nós que somos os pecadores. Eu sei quem tá editando esse vídeo, se puder colocar aquele filtrinho vermelho assim pra gente falar, nós, vai ficar legal. Nós somos os pecadores. Nós fazemos parte disso daqui também. Então, vamos
focar nessa galera. Vamos levar o amor de Cristo para esse pessoal, porque é isso que vai mudar. Não são palavras, mas é um relacionamento real com o Deus vivo, e o Deus que está disposto a um relacionamento com os maiores pecadores desse mundo, que somos nós. Fechou? Nós.